Olá, mulheres valorosas, mulheres de valor. Você tem valor. Estamos iniciando hoje as nossas 3 aulas que serão uma amostra grátis daquilo que é o nosso curso mentoria de 70 dias para renovar um casamento. Então hoje nós iniciamos a nossa primeira aula. Eu gosto de comparar o casamento com um jardim. Eu não encontro metáfora melhor para um casamento do que um jardim. O que acontece? Um jardim, quando ele é cuidado, quando ele é regado, quando ele é molhado, adubado, quando ele tem os nutrientes que precisa, quando a terra é revolvida, quando ele é podado, quando ele é cuidado pelo jardineiro, ele é um jardim que tem flores e plantas lindíssimas. Se o jardineiro não fizer isso, se ele não cuidar o jardim acaba morrendo. Só que a morte do jardim, ela acontece aos poucos. Ou seja, começa a morrer uma plantinha aqui, uma plantinha ali, seca aqui, seca ali, aí vem uma chuvinha, aí alguma coisa brota, ou acontece um vazamento de um cano que a água passa e ele brota, mas ele começa a encher de ervas daninhas. E as ervas daninhas começam a crescer tanto no jardim que elas afogam o jardim. Assim é o nosso casamento. Nós precisamos cuidar todas as áreas do nosso relacionamento. Nós estudamos para tudo. Nós lemos, nos informamos, pesquisamos, mas para o casamento nós não fizemos isso. Nós deixamos o casamento a Deus dará, como diz um ditado popular. Nós não cuidamos do nosso casamento nas diversas áreas. E eu quero falar nesse momento sobre as áreas do casamento que nós precisamos cuidar. E você vai fazendo uma avaliação da sua vida dentro do casamento. A primeira área é a área da beleza física, da saúde, do corpo, daquilo que fala a respeito do nosso corpo. Será que nós cuidamos da nossa alimentação, dos nossos exercícios, da nossa vida saudável, do nosso descanso, de cuidar do corpo para fazer uma massagem, de ir no salão, de cuidar a pele, de cuidar o cabelo, pensando no nosso casamento? Quando nós estamos noivas ou enamoradas, nós até fizemos isso. Mas e depois? Nós cuidamos, muitas vezes nós passamos épocas da nossa vida desleixadas, sem nos cuidar, com aquelas camisetas velhas dentro de casa, com aquelas roupas velhas e sem cuidar de nós mesmos. Essa é uma planta que precisa ser cuidada no jardim do casamento. A segunda plantinha é a mentalidade. Eu preciso fazer um estudo que pensamentos que eu tenho a respeito de casamento. Quais são os pensamentos que estão habitando na minha mente sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento conjugal? Esses pensamentos, eles se transformam em crenças. E isso vem desde a minha infância. E eu conheço verdadeiramente quais as crenças que eu tenho. Eu conheço toda a bagagem que eu recebi na minha vida sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, e que eu consigo definir que crenças que eu tenho. Isso é muito importante no nosso casamento. Nós precisamos nos autoavaliar nos nossos pensamentos e o que eu penso hoje, que crenças eu estou construindo para o meu relacionamento conjugal. Isso é muito importante. Uma outra área, um outro canteiro no nosso jardim é o das nossas emoções. Como são os meus sentimentos? Que sentimentos que eu tenho? O que aconteceu para que os meus sentimentos hoje estejam da forma que eles estão? Qual é a história que eu tive? Como é essa história? Quais foram as feridas? Quais foram as alegrias que eu tive no meu casamento? Eu quero dizer para você que todas as alegrias e todas as feridas,
elas estão registradas nas memórias e nós precisamos cuidar destas memórias. Nós precisamos trabalhar nas nossas memórias. Esse é um dos canteiros do nosso jardim. Um outro é o social. Que tipo de relacionamentos eu tenho com as pessoas à minha volta? Se esses relacionamentos eles favorecem ou desfavorecem o meu casamento, o meu relacionamento conjugal. A família, os agregados. Amadas, quando nós casamos com uma pessoa, eu quero te dizer que nós casamos com a família dela. Não tem como nós casarmos com alguém e querermos divórcio dos pais dele ou dela, dos avós, dos tios, não tem como. Casamento é aliança e nós nos aliançamos com uma família. Tanto é que na nossa cultura as mulheres colocam o sobrenome do marido, porque é uma aliança. Então, como são esses relacionamentos, como é essa sociabilidade que nós vivemos? Nós precisamos entender isso. Como que eu trabalho com tudo isso, como que eu lido com tudo isso no meu casamento. Um outro canteiro no nosso casamento é o canteiro financeiro. Com certeza você tem crenças, você tem argumentos que você já formou dentro de você sobre a vida financeira. Mas eu quero te perguntar, você realmente confia na provisão de Deus, na administração, segundo Deus, do seu dinheiro, do dinheiro do seu marido? Como que é essa área financeira no seu casamento? Isso é preciso observar, que como que eu ajo e reajo, o que eu faço com o dinheiro, como que é a nossa vida em casa com o dinheiro. Ela é uma vida que anda mais pela razão ou anda mais pela emoção? Como que nós lidamos com o dinheiro no nosso relacionamento? Isso é super importante. Ele é pelo emocional ou ele é pela razão? Um outro canteiro do nosso jardim é o canteiro espiritual. Esse nós poderíamos ter colocado ele em primeiro lugar, ou seja, como está o foco em Deus dentro do nosso relacionamento conjugal. Como que eu vivo a minha vida com Deus? Qual é a perspectiva? Eu vivo como filha de Deus, eu recebo as heranças do meu Pai. Nós temos um Pai, o Pai Celestial. E será que eu estou usando estas heranças? Então eu preciso conhecer o lugar que o Pai me preparou. Eu preciso conhecer a herança do Pai. E eu preciso colocar a mão na herança do Pai. Então nós precisamos entender que nós pertencemos a uma família espiritual, que nós temos um Pai Celestial e que toda a herança que nós recebermos do Pai, eu e meu parceiro vamos usufruir. E um outro canteiro muito importante na vida do nosso casamento é a nossa missão e o nosso propósito. Dentro do casamento há uma missão para você, mulher. Há um propósito para você dentro do seu relacionamento. E esta missão e esse propósito foi Deus que estabeleceu. Eu pergunto, você entende? Segundo a perspectiva de Deus, qual é a sua missão e qual é o seu verdadeiro propósito? Quando nós nos colocamos na nossa vida dentro da missão e do propósito desenhado por Deus para nós as mulheres e para você em especial, para mim, Tirzá, em especial, com certeza a herança de Deus fluirá livremente sobre o nosso casamento. E sabe o que é mais interessante? Encontramos a razão do nosso casamento. Encontramos a razão de viver do nosso relacionamento conjugal. Nós precisamos encontrar a razão de viver do nosso relacionamento conjugal. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então eu quero que você reflita em todos esses canteiros do seu jardim. Como que tá o seu jardim? Ele está tendo ervas daninhas? Ele está tendo sujeira? A terra está velha?
Tá faltando água? O que está faltando? Nutrientes? O que foi roubado do seu jardim? E por que será que foi roubado? Durante o nosso curso, durante as nossas mentorias, você vai descobrir coisas tremendas e maravilhosas para o seu casamento. Então, medite e reflita sobre todas essas colocações que eu fiz. E eu quero te deixar pensando sobre tudo isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.